Olá, meus amigos, como vocês estão? Estou ótimo. Feliz 2020, né? 2020 chegou e nós tá como? Tá fitness? Não. Estamos igual a orca, a baleia assassina. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pedro. No primeiro vídeo de 2020, nós vamos iniciar a série sobre os 12 discípulos. Olha essa vinheta de 2020 legal pra caramba aí. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Pedro também é chamado na Bíblia de Simeão, Simão e Cefas. Pedrão era natural de Betsaida, na época uma aldeia não muito distante de Cafarnaum, e ficava na região costeira do Mar da Galileia. Pedro também tinha casa em Cafarnaum, na Galileia. Alguns sugerem que a sua residência fosse realmente em Cafarnaum e Betsaida fosse apenas a sua aldeia de origem. O apóstolo Pedro era irmão de André e pescador assim como ele. É bem provável que seu pai Jonas também fosse pescador. Aí saiu aquela expressão, filho de peixe, peixinho é, né? Não é legal não. O apóstolo Pedro era casado, tendo a sua sogra sido curada por Jesus, lá em Marcos capítulo 1, versículo 30. Além disso, é possível que a sua esposa frequentemente o acompanhava em suas viagens ministeriais na época da igreja primitiva. Quando Pedrão se encontrou com Jesus, o Senhor o chamou de Cefas, do aramaico Kefa, que significa rocha ou pedra, motoqueiro, como sempre, que em sua forma grega é Petros, ou Pedro, Pedrão para os mais íntimos. O significado desse título é que Pedro se tornaria firme como uma rocha, ao invés de uma pessoa com temperamento inconstante. Assim, a narrativa bíblica do Novo Testamento designa Pedro por diversos nomes. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios e Gálatas, o chamava de Cefas. O apóstolo João geralmente o chamava de Simão Pedro. E Marcos o chamou de Simão até o capítulo 3 de seu livro e depois passou a chamá-lo de Pedro. É igual no dia de hoje, né? Todo mundo usa apelido. Pedrinho, Pedrão, outros mais pesados, né? Como foi a escolha de Pedro como discípulo de Jesus? O Evangelho de João relata um primeiro contrato. O Evangelho de João relata um primeiro contato entre Jesus e Pedro através do seu irmão André. Esse contato ocorreu antes do ministério público de Jesus na Galileia. Depois disso, Pedro e André continuaram pescando por um período de tempo até que receberam um convite de Jesus no Mar da Galileia. Você sabe, né? Volta lá, joga a rede de novo. Ah, Jesus, não sei não, hein? Foi lá, jogou a rede e saiu com os peixinhos, né? Algumas pessoas contam histórias bíblicas dessa forma, né? Marcos capítulo 1, versículo 16 a seguir, leia lá para verificar corretamente essa história, né? Mais tarde, nós sabemos que Jesus escolheu entre os seus discípulos que andavam com ele os 12 discípulos. Assim, o apóstolo Pedrão foi um dos primeiros a ser chamado e também era um dos 3 que estavam sempre mais próximos de Jesus. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Como eu disse, na lista dos 12 discípulos, o nome do apóstolo Pedro sempre aparece primeiro. O apóstolo Pedro, durante o ministério de Jesus, teve uma... Passa carrinho, legal pra caramba. Teve uma participação muito importante durante todo o ministério de Jesus. Como já dito, ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado, era um dos 3 mais chegados e muitas vezes agia como porta-voz dos 12 discípulos. Em uma narrativa bíblica muito famosa, Pedro foi o que pediu para ir ao encontro de Jesus sobre as águas. Era um fantasma. Não, Pedro, sou eu. Se é o seu mesmo, deixa eu que eu vá andando sobre as águas. Vai encontrar com o senhor. Aí, pode vir. Aí ele andou, começou a afundar. E Jesus falou que ele tinha pouca fé. E você vai ler lá e ver direito, tá bom?
morte. Foi ele também, juntamente com Tiago e João, que estiveram juntamente com Jesus no episódio da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17, versículo 1 ao versículo 8. O apóstolo Pedro também foi o discípulo que tentou repreender Jesus quando esse anunciou a sua morte no Calvário. Também, quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem ele achava que ele era, o apóstolo Pedro foi o primeiro a responder dizendo que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo. E o próprio Jesus atribuiu a resposta de Pedro como uma revelação de Deus dada a ele. O calor da gota serena. Nesta ocasião, Jesus pronunciou aquela famosa frase: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apóstolo Pedro foi o que ouviu diretamente de Jesus a ordem: apacenta as minhas ovelhas. O apóstolo Pedro também aparece de forma muito ativa nos últimos momentos de Jesus, na crucificação. Juntamente com o apóstolo João, Pedro recebeu a incumbência de organizar a última ceia em Jerusalém. Inicialmente também ele se recusou a que Jesus lavasse os seus pés, lá em João capítulo 13, e foi advertido sobre a importância desse ato. Um fato marcante na vida de Pedrão é que ele foi o discípulo que Jesus havia advertido que o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes, no episódio que envolve a prisão e crucificação do Senhor Jesus. E neste ato Pedro se arrependeu profundamente. Apesar dos evangelhos não mencionarem, é possível que Pedro tenha presenciado a crucificação de Jesus. E Cristo, após ressuscitado, apareceu pessoalmente a Pedro. Na ocasião, depois de ressuscitado, Jesus disse a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu que sim. E ele disse: então apacenta as minhas ovelhas, perdoando a Pedro pelo que ele tinha feito. O apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar no dia de Pentecostes. Naquela ocasião, cerca de 3.000 pessoas se converteram. Vai lá, motoqueiro, fantasma. Até o capítulo 13 de Atos, Pedro aparece com bastante destaque. Durante o ministério do apóstolo Pedro, ocorreram grandes milagres. Foi o apóstolo Pedro que disse as conhecidas palavras: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Dentre esses milagres também se destaca a ressurreição de Dorcas, em Atos capítulo 9, versículo 36 ao versículo 31. O apóstolo Pedro foi também o que disciplinou os perversos e mentirosos Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 11. E por conta do pecado que praticaram, os dois foram mortos de forma sobrenatural. Na época de forte perseguição em Jerusalém após a morte de Estevão, o apóstolo Pedro também estendeu a sua atuação a outros lugares, como em Samaria, decorrente da grande evangelização de Filipe naquele lugar, nas cidades costeiras de Lídia, Jope e Sarona. É possível que nesse período, enquanto Pedro evangelizava outros lugares, Tiago tenha assumido a direção da igreja em Jerusalém. O apóstolo Pedro também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo informa que Pedro também esteve em Antioquia, ou Antioquia também, como foi o final do ministério de Pedro e como ele morreu. Considerando suas 2 epístolas, em 50 d.C., Pedro permaneceu ativo na pregação do Evangelho e no pastoreio do rebanho do Senhor até o dia de sua morte. Existe um grande debate se o apóstolo Pedro chegou a fixar residência fixa em Roma ou não. O que é certo é que a igreja em Roma não foi fundada por Pedro, até porque seria muito improvável que Paulo escrevesse uma epístola àqueles irmãos sem mencionar o Pedrão, né? Muito se fala em ele ter sido o primeiro bispo de Roma, mesmo sem ter qualquer base bíblica que tenha acontecido isso. Também não há indícios que Pedro tenha sido líder da igreja em Roma por um período de tempo considerável, né? Apesar disso, é muito provável que Pedro tenha estado em Roma num período próximo aos dias de sua morte e tenha escrito as suas 2 epístolas nessa cidade. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, o apóstolo escreve estar na Babilônia,
o que muitos acreditam ser a cidade de Roma. E a presença de Marcos nessa ocasião também favorece a essa interpretação. Existe uma tradição muito antiga no cristianismo que defende que o apóstolo Pedro tenha sido martirizado por volta de 68 d.C. em Roma, assim como foi Paulo. Tertuliano, em 200 d.C., defendeu essa informação. E Orígenes afirmou que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, dizendo não ser merecedor de ser crucificado conforme Jesus foi. Uma informação também presente em alguns livros apócrifos, Motoqueiro. Como sempre, né? Deus te abençoe através deste vídeo. Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações. Escreve aí no comentário dicas para os próximos vídeos, sugestões de novos vídeos também ou novas séries. Deus te abençoe. Se autogravei a mim mesmo em 2020.